Às vezes eu tinha que comprar roupa em brechó para poder me vestir adequadamente para estar no foro. Tinha períodos que eu ficava 15 anos sem ir ao cinema, fim de semana fazendo petição. Então você não deve focar no início da carreira em ganhar dinheiro, ter o nome na parede. Porque quando eu assumi o OAB do Rio de Janeiro, a gente estava com um rombo anual de 30 milhões. Eu diria, como mulher, que com os filhos pequenos, muitas vezes eu não conseguia levar o filho ao médico, buscar no colégio. O que você, Ana, espera de quem trabalha com você? Olha, essa é uma excelente pergunta. Muito prazer, meu nome é André Colares, sou fundador do Mindjus. Pela primeira vez, nós estamos fora de Brasília para entrevistar uma figura jurídica muito especial, uma grande advogada, uma grande líder, que é a Ana Tereza Basílio. Estamos aqui na sede da OAB do Rio de Janeiro para essa entrevista icônica. Ana, obrigado por nos receber, estamos felizes de tê-la conosco aqui. André, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, uma grande alegria. Vamos lá. Ana, qual que é o meu objetivo aqui? Qual que é o nosso objetivo? Você é uma advogada que inspira muitas pessoas. Minha pretensão é passear um pouco pela sua história, pela sua trajetória, para as pessoas entenderem de onde a Ana saiu, aonde a Ana chegou e o que ela ainda pretende construir. Essa é a pretensão. E eu queria te perguntar, começar perguntando o seguinte: você é a primeira mulher presidente da OAB do Rio de Janeiro. O que isso representa para a advocacia do Brasil? André, a área jurídica é uma área muito masculina, sempre foi muito masculina. E as mulheres cada vez estão conseguindo alcançar espaços mais representativos. Mas nós ainda temos, por exemplo, nas grandes bancas de advocacia, poucas mulheres em posição de comando. E nós temos várias seccionais da OAB que nunca tiveram mulheres presidentes. Então, para nós aqui do Rio, para nós mulheres aqui do Rio, é uma grande conquista. E principalmente abre a porta para as outras mulheres, outras advogadas, venham participar da ordem no futuro, sejam presidentes, sejam diretoras, né? Eu tenho certeza que essa pluralidade de gênero, ela traz muito mais eficiência, muito mais ideias, muito mais complementação de trabalho. Então, eu acho que é muito importante para o sistema OAB e muito importante para as mulheres também ter a porta aberta de instituições relevantes como a OAB. Veja, você comenta sobre a presença de mulheres em grandes bancas, especialmente em cargos de diretoria. Eu sei que você foi sócio de grandes escritórios no Brasil e fora do Brasil. Eu queria te fazer uma pergunta, que é a seguinte. Primeiro, nessa perspectiva americana, eu sei que você se pós-graduou nos Estados Unidos e foi sócio de um grande escritório americano. Como é que isso aconteceu? Foi uma coisa que você planejou? Queria saber um pouco desse episódio aí. André, eu comecei na advocacia como estagiária, né, de uma pequena imobiliária aqui no centro do Rio, por indicação de um colega de faculdade, porque eu não tinha pai dono de escritório, tio dono de escritório, eu não tinha familiar próximo da área jurídica com uma estrutura. Então eu comecei com um colega me indicando, mas eu tinha um sonho que era estagiar no Sérgio Bermudes, né, um escritório aqui no Rio muito importante, só que não tinha mulheres lá, nenhuma advogada mulher. E eu acabei conseguindo, através de um professor, uma entrevista no Sérgio Bermudes. E o Sérgio, que era uma figura extraordinária, virou e falou assim: olha, eu não tenho vaga aqui, só vou ter vaga daqui a 8 meses, mas eu posso te indicar para um escritório de um colega. Eu disse: não, eu espero 8 meses. E esperei. E foi uma experiência muito importante, porque eu acho que o momento do estágio, um estágio de qualidade, faz muita diferença na formação profissional. A faculdade é muito importante, mas a prática é muito importante também na formação. E aí eu acabei sendo a primeira mulher efetivada lá no Bermudes e ele costumava brincar nas reuniões de sócio dizendo: o único homem desse escritório é a Ana Tereza. Ele adorava essa brincadeira, era engraçado. E eu recebi aquilo como um elogio, né? Porque se ele estava me tratando como o único homem do escritório, então ele estava me aceitando naquele colegiado naquela época. Mas de lá para cá, muito estudo, muita dedicação,
passei por muitas dificuldades financeiras, vivi como estagiária da remuneração de estágio. Foi muito trabalho, muita dedicação, mas também muito amor pela profissão, muito amor por advogar. O trabalho, para mim, é uma diversão, porque eu adoro advogar. Mas foi muito difícil, né? O início foi muito difícil, depois que eu fui efetivada no Bermudes, aí as coisas foram aos poucos melhorando, comecei a ter clientes próprios, aí depois eu fui para o Baker McKenzie, um escritório internacional que me deu uma visão global muito importante. E aí acabei, no final das contas, criando o Basílio Advogados, há 16 anos atrás, e lá estou eu. Mas eu diria a você que, às vezes, nessa caminhada longa, são 36 anos de advocacia, em alguns momentos, como mulher, eu me sentia quase que um marciano, né? Porque eu já fui a reuniões, várias reuniões de casos importantes, recuperações judiciais, casos empresariais grandes, tinha 15 homens e eu. Eu tive dezenas de reuniões assim, e a gente realmente tem ainda hoje um mercado em que as principais posições não são femininas. Então, eu acho muito importante esse trabalho de mostrar que as mulheres são também muito eficientes e enriquecem o trabalho e têm muito a contribuir. Mas é uma luta que ainda tem muita estrada pela frente. Agora uma pergunta, Ana. Qual a principal habilidade que um advogado ou advogada deve desenvolver para ser valorizado e crescer em grandes estruturas como essas que você mencionou? Além do mais, foi um caminho que você percorreu, de estagiário a sócio. Eu queria te escutar sobre isso, pode ajudar muitos colegas. Eu diria que, em primeiro lugar, muita dedicação, porque por mais talentoso que seja o profissional, ninguém consegue uma posição de destaque em carreira nenhuma sem muita dedicação e muito estudo. Não é só isso, mas tem que começar por aí. Eu diria também que, André, a gente não pode querer ao mesmo tempo ter uma ampla vida social, com numerosas viagens e ao mesmo tempo ter sucesso profissional. Eu acredito que para a gente chegar ao nosso objetivo, a gente abre mão de muita coisa. E eu digo a você, eu abri mão de muita vida social, de muito lazer em prol do trabalho para subir na profissão da advocacia. Os advogados que se destacam, eles, via de regra, trabalham imensamente. Tinha períodos que eu ficava 15 anos sem ir ao cinema, fim de semana fazendo petição, virando à noite, fazendo recursos. Então não é fácil, mas é uma questão de propósito. Você tem que ter foco na vida e definir o que você quer da sua carreira profissional. E se você é mulher, você tem que colocar uns 30%, 40% a mais de esforço para chegar no mesmo lugar. Então, por isso, a gente tem poucas mulheres com grande destaque, porque elas têm que abrir mão de muito mais coisa do que um homem para chegar no mesmo lugar. E uma pergunta, você teve essa experiência fora do Brasil. Qual a principal diferença que você nota de um advogado americano para um advogado brasileiro, em termos de mentalidade, postura, modelo de trabalho? Queria te escutar sobre essa experiência. Olha, eu começaria dizendo para você que, sobre o aspecto de poucas mulheres, os Estados Unidos tem uma mesma característica. A Inglaterra também, são poucas mulheres com comando de escritório de advocacia. Nos Estados Unidos, eu diria que o advogado ele trabalha mais com fatos do que com a parte técnica doutrinária. E no nosso sistema, nós trabalhamos mais com a parte acadêmica, com a parte doutrinária, do que propriamente com fatos. O advogado americano trabalha muito com fatos. Mas temos umas diferenças muito grandes de sistema, porque alguns dizem, não, a gente incorporou o common law aqui, com os precedentes vinculantes. Não incorporamos o common law aqui. É um sistema culturalmente diferente. Para se construir um precedente num tribunal de common law, são anos e anos para a construção daquele precedente. No nosso sistema, de repente,
um julgamento de um dia para outro muda o entendimento do tribunal e cria um precedente vinculante. Então, não tem um amadurecimento daquele precedente a ponto dele ser incorporado na cultura jurídica. Fantástico. O que acontece nos países de common law. Eu acho que o Código de Processo Civil, o Código Fux, né, que a gente chama de Código Fux, foi um grande avanço em várias áreas e criou um sistema muito interessante, né, dos repetitivos, do IRDR, do IAC, com precedentes vinculantes. Mas eu acredito que poderíamos aprimorar esse sistema. Por exemplo, um precedente vinculante do STJ, que se aplica no Brasil inteiro, devia pelo menos ter um quórum especial majoritário. Porque às vezes por um ministro, ou que não estava no dia do julgamento, ou que se aposentou, se dá uma guinada jurisprudencial, gera uma insegurança jurídica no país, gera um problema para os empresários que contrataram com base naquele precedente que foi alterado e acaba gerando aquilo que a gente quer evitar. Então eu acho que a gente tem aqui um sistema jabuticaba, não é um common law, mas que a gente precisa aprimorar para dar mais segurança jurídica, porque ao fim e ao cabo o que o direito precisa dar para as pessoas é segurança dos seus direitos, segurança das regras. E essas variações jurisprudenciais abruptas, elas, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, elas acabam contribuindo para o fenômeno que a própria Constituição quis priorizar como importante, que é a segurança jurídica. E agora, você, a posteriori, depois dessas experiências, cria sua própria banca, que é o sonho de muitos advogados. Para aqueles que querem colocar seu nome na parede e começar uma história, o que você recomenda para essas pessoas e quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao empreender o Basílio Advogados? André, eu vou te contar aqui um segredo, entre aspas. Eu nunca quis ter um escritório próprio. E eu vou te explicar por quê. Eu amo advogar, amo sustentar, amo ir levar uma tese para um magistrado, mas a administração do dia a dia de um escritório de advocacia é tudo que eu não queria fazer, porque é desgastante, é gestão de pessoas, gestão de despesas, não gosto desse tipo de trabalho. E o dono do escritório é o que mais faz, é ter que gerir administrativamente, então eu não queria. Mas a verdade, André, é que, e aí eu digo isso para quem está começando, que não somos nós que escolhemos o nosso caminho profissional. O cliente, o mercado, a vida vai nos empurrando para uma atividade. E o Basílio Advogados foi uma necessidade. O que aconteceu? Na época eu estava no Andrade Fitness, no escritório aqui conhecido do Rio, quando eu saí do Baker Mackenzie, e um grande cliente meu, que era a Oi, comprou a Brasil Telecom, que também era uma grande empresa de telecom, e criou a Supertele. E eu tinha muitas ações estratégicas da Oi. Aí o que aconteceu? Começou a vir uma enxurrada de ações estratégicas no Brasil todo. E aí eu comecei a inchar o escritório que eu estava trabalhando. E aí os meus sócios, Ana, a gente queria ter uma boutique, a gente não quer ter uma coisa enorme. Eu tive que criar, foi uma necessidade criar o Basílio Advogados para poder atender a demanda que veio naquele momento. Nós começamos com 20 advogados e depois chegamos a ter 110 advogados. Hoje eu acho que a gente tem 100 ou 95, por aí. Mas, na verdade, foi uma necessidade imposta. Quando o advogado começa a carreira, não pode ser propósito dele ter o nome dele na parede. Tem que ser o propósito dele ser respeitado no mercado. O nome na parede é uma consequência daquilo que ele apresenta no mercado. Assim como também não pode ser o objetivo ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro pode ser do financista, do dono de banco, mas o advogado o objetivo dele tem que ser dar resultado para o cliente, atender bem o cliente, ter respeito no poder judiciário, ter credibilidade, porque o resto é mera consequência. Então você não deve focar no início da carreira em ganhar dinheiro ou ter o nome na parede. Foca em ser o melhor possível. E se você for o seu melhor possível, você vai ter o seu nome na parede e você vai ter recursos. Mas isso é consequência, não pode ser essa a finalidade. Quem tem essa finalidade acaba não alcançando. E uma pergunta,
O que você, Ana, espera de quem trabalha com você? Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu espero, como eu me dedico muito ao trabalho, eu espero que aquelas pessoas que trabalham comigo tenham o senso de responsabilidade e dedicação que eu tenho, porque eu dou uma parte importante da minha vida para o trabalho e eu acho que o cliente merece isso. E é isso que eu exijo da minha equipe, que a gente tenha o mesmo comprometimento, preocupação, como se a causa fosse nossa. Eu aprendi muito isso com o Sérgio Bermudes. O Sérgio, cada processo, ele tratava como se fosse ele próprio o cliente. E a gente tem que sentir assim, como se estivesse sendo algo nosso em discussão, um empenho total. Eu acho que quando a gente tem esse empenho total, profissionalmente a gente alcança o sonho que a gente quiser. Muito bom. E Ana, dentro desse contexto, chegando aqui, já perguntei para o pessoal, e daí como é que tá o ritmo? Aí eles falaram, pô, com a Ana o ritmo é sempre acelerado, o negócio tá... É verdade. É verdade ou é mentira, Marcelo? Marcelo tá aí para não deixar mentir. É verdade. E então, dá para ver que o pessoal, pô, respeita, te admira, dá para ver que eles te olham como líder. Como é que você desenvolveu essas habilidades de liderança? Eu diria, André, que, por exemplo, atualmente eu sou presidente da OAB do Rio de Janeiro. Então, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que ser a primeira a chegar, a última a sair, a que mais trabalha, a que mais cobra. Eu tenho que dar o exemplo, porque a pessoa que está na sua equipe, ela acaba sendo influenciada pelo exemplo de quem ela está seguindo. Então, eu sou muito mais exigente comigo mesma do que com os outros, mas eu tenho assim, uma sensação muito forte que eu tenho que dar o exemplo. Se os advogados votaram em mim para tomar conta da OAB por 3 anos, então eu tenho que me dedicar absolutamente à OAB. É a minha prioridade. Tenho meus clientes, meu escritório, mas eu tenho que atender àquilo que foi esperado de mim. Eu acho que o exemplo, a maneira de conduzir equipes, de liderar equipes, é dando um bom exemplo. Porque se você faz o que você pede aos outros que façam, as pessoas respeitam. Muito bom. E Ana, o que você sonha para a OAB do Rio de Janeiro? Bom, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, André, que a gente consiga ter uma situação equilibrada financeira. Porque quando eu assumi o OAB do Rio de Janeiro, a gente estava com um rombo anual de 30 milhões e com a CARD com débito de 132 milhões. Né? Inclusive, fiz uma reforma administrativa, nós demitimos mais de 300 funcionários aqui na OAB, foi muito doloroso, mas teve que ser feito. Nós pedimos recuperação judicial da CARD, que está em curso, negociamos através de mediações na FGV com os principais credores da CARD. O primeiro sonho é equilibrar as contas da OAB de maneira a permitir que ela possa cada vez colaborar mais com a advocacia. Nós reduzimos a anuidade no final de 2025, a gente reduziu 17%, a OAB do Rio foi a que mais reduziu percentualmente do Brasil a anuidade, e eu acho que a gente precisa entender que cada lugar tem uma peculiaridade. Vou te dar um exemplo. A OAB do Rio de Janeiro, em 2025, ela estava com uma inadimplência na anuidade, a gente vive da anuidade, de 47%. A OAB São Paulo, de 15%. Esses números explicam muita coisa. A advocacia do Rio está em dificuldade. E aí eu te digo, quando nós reduzimos a anuidade para R$ 985 aqui no Rio, nós tivemos um recolhimento maior do que no ano anterior, com a anuidade 17% mais alta. A gente tem que entender o que está acontecendo no mercado que a gente faz gestão. E aqui no Rio de Janeiro, eu entendi que o que a gente precisa é enxugar custos e reverter a receita da OAB para ajudar a advocacia, dando escritórios compartilhados, salas para atendimento do cliente. Hoje, quase 70% da advocacia do Rio não tem escritório próprio. Então, a OAB tem uma missão muito importante de dar estrutura para um número muito grande de advogados, de levar também
conhecimento de qualidade gratuito. Aí nós fizemos ano passado mestrado gratuito, pós-graduação gratuita. Nós precisamos investir todos os recursos possíveis no aprimoramento da advocacia e dar condições de trabalho para o advogado. O Rio de Janeiro tem uma situação diferente, por exemplo, de São Paulo, de Minas. Nosso interior não é pujante como desses estados. Então, aqui a advocacia, os 161 mil advogados do estado do Rio precisam muito para trabalhar, para viabilizar a sua atividade da OAB. Então, assim, falando em prioridade, ter cada vez as contas aqui mais econômicas e cada vez investindo mais na advocacia do Estado. E, Ana, qual que é o conselho que recorrentemente você dá, especialmente aos jovens advogados do Rio, mas que servem para todo o Brasil? Uma vez fizeram essa pergunta para o doutor Evandro Lins e Silva, que era uma figura, eu cheguei até a conhecê-lo, eu ainda era estagiário, uma figura extraordinária. Perguntaram, doutor Evandro, se eu pudesse dizer o que é mais importante para um profissional ser bem-sucedido na carreira, na advocacia? Aí ele respondeu o seguinte: estuda, 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 e se sobrar tempo, estuda direito. Eu diria, o advogado tem que ter cultura geral, o advogado tem que estar a par do que está acontecendo no mundo, o advogado tem que interagir com as pessoas, saber lidar, saber atender às necessidades do seu cliente, ser quase um psicólogo, né? Mesmo empresarial, nós somos um pouco psicólogos também, nós precisamos entender o que o cliente precisa e tentar, dentro da nossa ciência, dar os caminhos mais eficazes para o cliente chegar ao resultado que ele deseja. Mas não tem outro caminho senão estudar muito, se dedicar muito e ter muita responsabilidade quando recebe uma questão de uma pessoa, quando uma pessoa nos confia. É muito sério a gente defender os direitos de uma pessoa, seja qual for a matéria. Então eu diria, estuda, se aprimora, se relacione, esteja sempre atento à leitura, ao que está acontecendo no mundo. E essa fórmula não tem como dar errado, André. E, Ana, caminhando para o final, como você, Ana, busca essa construção cultural diariamente? Que tipo de livro, que tipo de jornal que você acompanha, que tipo de filme que você busca assistir? O que você pode dar de recomendações culturais para quem está nos ouvindo aqui? Eu diria a você que a gente aprende a escrever cada vez melhor quando a gente lê boa literatura. Então a gente tem os clássicos que são notórios. E eu tive uma vantagem na adolescência. Eu tive uma grave pneumonia, fiquei 1 mês e meio de cama. Eu li toda a coleção de Machado de Assis da minha avó nesse período. Isso me ajudou demais na redação, na cultura geral. Mas eu acho que ler os clássicos e, como eu me informo hoje, os principais jornais, a própria rede social, né? Você tem muita informação na rede social, você fica muito atualizado acompanhando a rede social, até porque os próprios jornais e televisões, eles têm lá as suas notícias de rede social. E principalmente também assistindo debate, pessoas inteligentes, tem programas, principalmente na rede fechada de televisão, de debate sobre política, sobre área jurídica, sobre crises institucionais, que são muito interessantes. E também, eu diria que eu recomendo aos advogados que assistam aos eventos da OAB, né? Nós temos muitas palestras gratuitas aqui de muita qualidade nas mais de 200 áreas que nós temos comissão, né? Hoje, com a internet, só não estuda, André, quem não quer. Concordo. E agora eu queria fazer um gancho com essa com essa perspectiva de áreas de atuação. Você foi para um caminho de arbitragem e contencioso civil. Eu queria te perguntar por que você foi para esse caminho. Se você fosse começar hoje, qual área que você atuaria? Ou quando te perguntam sobre oportunidades e áreas de atuação, qual áreas você vê com bons olhos ou áreas que você às vezes não acha que são tão atrativas assim para esse momento? Queria te escutar sobre esse tema para a gente caminhar para o final. Esse é um tema muito importante, principalmente para o novo advogado. Como é que eu acabei caindo na arbitragem? O que aconteceu? Eu era sócia de um escritório internacional, do Baker McKenzie, quando foi promulgada a lei de arbitragem. E como eu estava num dos maiores escritórios do mundo,
as multinacionais todas clientes, a primeira arbitragem no Brasil eu conduzi pela CCI. E assim foi, nós tínhamos muita demanda de empresas estrangeiras por estar no escritório americano. Então, eu acabei sendo levada à arbitragem com um número grande de processos arbitrais que os outros escritórios ainda não tinham, né? Porque eu estava num escritório que tinha credibilidade no exterior numa época de abertura da economia do Brasil. Então, a arbitragem veio muito por conta do momento que eu estava. Depois escrevi livros sobre arbitragem, me encantei pelo assunto. E a advocacia civil, desde a faculdade, é a que mais me atraiu. Eu adoro direito civil, dei mais de 20 anos de aula de direito civil, eu gosto muito de direito civil, e a área empresarial também me encanta. E eu dizia assim, não, falências e concordatas não é minha área. Bom, acabou que recuperação judicial é o principal cliente do meu escritório hoje. Porque o que te falei, a vida profissional não é a gente que escolhe, é o cliente que nos escolhe. Então, dentro da minha área, os clientes vão me dirigindo para áreas muito diferentes. E o advogado que tem uma base de direito civil, ele tem facilidade de atuar em qualquer área. O direito civil foi minha principal ferramenta de trabalho, André. Hoje, então, você não acha que tem uma área específica? Tem que aproveitar as oportunidades que a circunstância... Eu diria que hoje, por exemplo, o direito previdenciário tem crescido muito no Brasil todo e no Rio de Janeiro também, né? Nós temos muitos litígios previdenciários. Nós temos também como área de oportunidade o direito eleitoral. Ainda são poucos profissionais com essa especialidade, é uma área bem diferente das demais. E temos poucos advogados, não só no Rio, mas no Brasil como um todo. É uma área de oportunidades, porque hoje os políticos podem, com recursos que eles recebem do partido, pagar honorários de advogado e honorários de contador. Então, atualmente é um mercado muito interessante. Muito bom. Outra área que tem muita oportunidade, direito militar, porque envolve também uma área muito específica, direito penal militar, direito sancionador militar, direito previdenciário militar, que tem todo um regramento diferente. Também é uma área com carência de profissionais. E assim vai, mas a cada nova tecnologia surge um novo regramento, surge a necessidade de novas especialidades. Eu diria que o mercado sempre está precisando de profissionais da advocacia, André. Muito bom. E Ana, queria te perguntar uma coisa, últimas duas perguntas. Alguma dificuldade muito marcante que você acha que vale a pena compartilhar para a turma, que às vezes está passando por uma dificuldade nesse momento, ele vai olhar para a sua história e vai falar, pô, a Ana passou pela arrebentação e venceu. E esse é um momento para mim que eu vou vencer também. Tem alguma dificuldade que foi marcante, que você se sente confortável de compartilhar aqui? Eu diria, como mulher, que com os filhos pequenos, muitas vezes eu não conseguia levar o filho ao médico, buscar no colégio, e isso me deixava um peso na consciência enorme de não estar tão perto. Mas eu diria a você o seguinte, todos sobreviveram à minha carreira muito bem e todos estão ótimos. Eu diria o seguinte, o que importa não é a quantidade de tempo que você dedica à família, é a qualidade do tempo que você dedica. Então não fique com peso na consciência, você pai ou mãe, porque não está chegando cedo em casa, porque o seu sucesso profissional, ele vai te satisfazer e vai também influenciar seus filhos. Isso é positivo, não é negativo. É muito difícil a gente passar pela arrebentação. Com pouco dinheiro, eu não tinha carro, às vezes eu tinha que comprar roupa em brechó para poder me vestir adequadamente para estar no foro, mas eu tenho certeza que com dedicação isso é rapidamente superado. Foi o que aconteceu comigo e eu acho que acontece com quem trabalha a sério, leva o cliente a sério, se dedica. Um cliente bem tratado viram 5 clientes, e esses 5 bem tratados viram 10 e assim vai. Eu acredito muito nisso. E a derradeira questão, Ana, como Ana Tereza Basílio quer ser lembrada? Eu quero ser lembrada como uma mulher que abriu as portas de uma instituição muito fechada a mulheres, para mulheres profissionais terem a oportunidade de contribuir, de trabalhar, de participar. Eu acho que esse é um legado que eu fico muito feliz de deixar. Olha aí, senhoras e senhores, essa aqui é a craque da advocacia, a grande líder, Ana Tereza Basílio. Espero que esse papo aqui tenha te inspirado, tenha te orientado. Eu quero te pedir
de uma gentileza. A gente já fez o trabalho mais difícil. O Patrick tá aqui com toda a estrutura gravando, o Marcelo tá aqui acompanhando a gente, a Ana liberou a agenda, a gente veio de Brasília para cá para absorver a sabedoria da Ana. E qual que é a sua missão? Sua missão é consumir isso aqui. Se isso te impactou, mandar para o máximo de pessoas possíveis. Todos os seus amigos advogados aí que são cariocas, tem obrigação de mandar para todos eles. Comenta aqui. Você usa rede social, Ana? Uso muito o Instagram e quem faz a minha rede social sou eu. Olha tá? aí, como é que te encontra na rede social? É Ana TP Basílio, né, Marcelo? Ana TP isso, Marcelo? Basílio. Então, e sou eu que posto, não põe ninguém pra postar, não. olha aí, então o que você vai fazer? Tá assistindo? Tira um print da tela aí, marca a Ana lá. Pô, Ana, gostei. Se teve alguma coisa que te marcou, manda uma mensagem pra Ana para que ela possa ver o impacto que isso está gerando na ponta. Muito e se a gente bom. consegue mudar o destino, dar uma orientação para uma pessoa que seja, a gente já cumpriu o nosso papel. Já valeu a pena, né? Já valeu tudo a pena. Ana, obrigado, tá? Foi muito Obrigada, agradável. André. Foi um prazer Foi enorme ótimo. estar aqui com você, querido. Prazer Obrigada. ótimo. Valeu. Até a próxima. Tamo junto.